A palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que nós possamos aprender de ti nessa manhã, que a nossa vida seja edificada, que nós possamos ter uma base de vida vinda completamente dos teus ensinos, que possamos crescer em graça, crescer em fé, no conhecimento do Senhor. E eu peço, Senhor, em especial pela minha vida, que eu não seja um obstáculo para o ensino da tua palavra, mas ao contrário, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós comentamos algumas coisas sobre esse versículo 3. Então o que acontece? Eu tenho que entender o que quer dizer, por que João pregava no deserto. Existem alguns argumentos. Por exemplo, essa própria profecia que nós vimos hoje, ela nos mostra que antes do Messias vir, o seu caminho ia ser anunciado do deserto. Então existe uma série de profecias que se cumpriram no ministério de João Batista. Sempre que eu falo de João o Batista, eu tenho que lembrar, ele é o maior profeta da antiga aliança. Isso é muito interessante porque, numa época de um evangelho tão místico, a gente costuma avaliar as pessoas através de misticismo, de sobrenatural. Então existem algumas características, por exemplo, do ministério de João Batista. Primeiro, João Batista não realizou nenhum milagre. Nada. Segundo, você nunca viu João Batista falando em línguas, você nunca viu João Batista expulsando demônios, embora ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, coisa rara na antiga aliança. Se eu não me engano, fiquei até de pesquisar essa semana, não tive tempo, se eu não me engano é a única citação do Antigo Testamento de alguém que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. É João Batista. Lembrando, gente, aqui nós estamos vivendo nos evangelhos dias da antiga aliança. A nova aliança só começa quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. Aqui é uma fase de transição, a antiga aliança está em vigor. Por isso que João Batista vem comendo alimentos que eram permitidos pela lei, para não se tornar ritualmente impuro. O próprio João Batista cumpria a lei de Moisés, como Jesus também cumpria. Nós vimos na palavra de quarta-feira, com o paralelo do Evangelho de Lucas, que João Batista era nazireu. Ele tinha o mesmo voto que Sansão tinha no Antigo Testamento e que outros homens tinham. Então ele não tomava vinho, não comia fruto da vide, não cortava os cabelos, como voto do seu nazirado, entre outras coisas. Estou falando de uma maneira resumida. Uma outra coisa interessante, por exemplo, ele sendo o maior profeta do Novo Testamento, Elias, que é muito admirado pelo povo judeu, realizou 7 milagres comprovados. Eliseu, sucessor de Elias, realizou 14 milagres comprovados. E Jesus Cristo vem ensinando. João, ele é o maior da antiga aliança. Porém, nós, segundo o ensinamento de Jesus, somos maiores que João. Por quê? Porque a igreja, como nós entendemos, ela é uma progressão do plano de Deus. Ela é um avanço. Para que as alianças antigas viessem se cumprindo e começassem a se cumprir em nós. Então nós temos uma posição diferenciada de todos aqueles do Antigo Testamento. Veja, o crente nascido de novo tem o Espírito Santo habitando nele.
de maneira permanente, irrevogável. Isso tem que fazer diferença na minha vida. Agora, quando eu vejo esse Espírito Santo atuando na vida de João o Batista, eu vejo que ele era alguém extremamente diferente da sua época. Vamos abrir alguns textos agora da Antiga Aliança, e eu vou estar mostrando o que representa o ministério de João. O primeiro livro que nós vamos abrir é Levítico, capítulo 11. Vamos lá no início da Bíblia. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Aqui vai ser falado sobre o sistema alimentar da Antiga Aliança. Livro de Levítico, capítulo 11, versículo 22. Porque para nós ocidentais, olhem para mim antes de ler, a dieta de João Batista é extremamente esquisita. Tudo bem, comer mel, estou dentro. Mas comer gafanhoto é uma das coisas mais esquisitas que tem. Mas qual que é o nosso problema? Veja, naquela época não havia supermercados como tem hoje. Naquela época não havia industrialização de alimentos como tem hoje. Muitas vezes o povo de Israel estava no meio do mato, no meio do deserto, e o único alimento que ele tinha era o gafanhoto. Aí a pergunta é, o gafanhoto podia comer? Olha que interessante, não sei se os irmãos sabem, abrindo um parêntese, um inseto, ele tem entre 3 e 6 vezes mais proteína do que um bife. Se você um dia tiver uma situação de sobrevivência, não se iniba, pode comer, se cruzar um gafanhoto, ó, manda para baixo, porque é saúde para você. Olha o que a Bíblia nos ensina, Levítico 11, versículo 22. Diz assim, ó, vamos ler o 21. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. O que acontece? João Batista era autorizado pela lei a comer gafanhoto. Quando você vê João Batista vestido de pele de camelo, e o sistema de alimentação que ele tinha, mostra que João Batista era extremamente pobre. Essas vestes que a gente vê, na verdade, incrível, né? O Senhor sempre, Ele nos humilha. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, você aprende algo novo. Pela primeira vez em 20 anos de estudo bíblico, eu fiquei sabendo que esse tipo de roupa, de peles de camelo, esse tipo de alimentação, era das pessoas pobres. Veja que interessante, é impossível não falar isso. O maior da antiga aliança era extremamente pobre. O que contraria todo o nosso sistema amarrado em bênçãos, em conforto, em projetos pessoais. O maior da nova aliança não tinha onde cair morto. A Bíblia cita sequer se ele tinha casa. Jesus ainda estabeleceu residência por uma época na cidade litorânea de Cafarnaum. Mas o próprio Jesus vem falando, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mostrando que Jesus não tinha posses. João Batista, nem essa citação tem. O maior da antiga aliança era extremamente humilde. Que outro texto nos liga a João? Vamos avançar um pouco. 2 Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis. Se você passar 1 e 2 Samuel, logo após vai estar o livro dos Reis. Fiquem tranquilos que também fugiu da minha Bíblia. 2 Reis, capítulo 1. 1 Reis nunca acaba, e quando acaba você está no 15 da segunda. Aí tem que voltar. 2 Reis, capítulo 1. Veja que interessante. Aqui está falando
do profeta Elias. Versículo 7. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem peludo e com lombos tingidos em um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Olha que interessante. Nós vamos ver mais à frente que João Batista ele vem no mesmo espírito que Elias e no mesmo poder que Elias. Elias foi um profeta, por exemplo, se comparado com o profeta Isaías, que talvez seja o profeta mais admirado entre os judeus, Isaías era um profeta da corte. Isaías era um profeta do palácio do rei. Isaías, por exemplo, conviveu de maneira estreita com o rei Ezequias. Em todas as situações, quando a Assíria veio no seu avanço militar, tomou Samaria, Senaqueribe veio para tomar Jerusalém. Quem foi o homem de Deus que deu força ao povo foi Isaías. Porém, o profeta Elias era exatamente o contrário. O profeta Elias era um homem simples, um homem do campo, um homem de aparência rude, e pelo próprio estilo do ministério dele, você percebe que ele tinha um ministério afastado das cidades. E essa era a forma de se vestir dele. Por que é importante isso? Porque eu vejo Deus decretando, profetizando através da sua palavra e através da sua providência, fazendo cumprir. O que eu aprendo aqui? Havia o anúncio da Escritura, de que viria o preparador do caminho, o judeu, que tivesse afinado com o mover do Espírito Santo daquela época. O judeu que tivesse sensível com aquilo, ia perceber no ministério de João Batista a preparação do caminho do Messias. Os textos são claros. Vamos avançar um pouco mais. Isaías capítulo 40. Você vai passar por Salmos, vai passar por Provérbios e vai chegar em Isaías. Capítulo 40. Aproximadamente 6 séculos antes de acontecer, foi profetizada o estilo do ministério de João o Batista. Isaías 40 diz assim, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Até aqui, que profecia que é essa? É a profecia que Mateus usa. Voz que clama no deserto. 6 séculos antes, Deus anuncia de maneira espetacular na sua palavra o ministério de João Batista. Somente um Deus que escreveu a história, que já predeterminou todas as coisas, tem essa capacidade de escrever antes aquilo que vai acontecer no futuro. O único livro religioso do mundo que tem profecia e profecia cumprida, e não são poucas, é a Bíblia. Por quê? Porque a história não está solta. A história já está toda escrita. Ela já está toda predeterminada na mente de Deus. E vai se cumprir cabalmente até o fim. Avançando na questão do ministério. Vamos para o último livro da Antiga Aliança, Malaquias, capítulo 3. Esse capítulo de Malaquias 3, talvez é o capítulo mais usado pelos falsos mestres. Talvez é o capítulo mais... Se você achar Mateus, volta uma carta. Talvez é o capítulo mais assassinado. Por quê? Porque ali fala dos dízimos da casa de Israel. Aí os falsos mestres da teologia da prosperidade querem trazer esse dízimo para nós.
Então essa passagem aqui, o mais importante dela, os mestres não tiram, que é o que eu vou ler agora. Malaquias 3, versículo 1. Olha que interessante. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui é o anúncio do Elias que tinha que vir. João Batista vem pregando no mesmo poder e ministério de Elias. E o livro de Malaquias continua falando dessa preparação. Capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, perdão. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas são as últimas palavras dos profetas da antiga aliança. Vão se passar aproximadamente 4 séculos. Deus em silêncio, para vocês terem uma ideia. Aqui nós estamos numa época de intensa atividade profética. Mais ou menos 100 anos antes desse livro, 150 anos antes desse livro ser escrito, nós tínhamos Jeremias profetizando a queda de Jerusalém, Ezequiel profetizando no exílio, Daniel como alto funcionário dos governos e profetizando, segundo Jeremias, que Israel ia permanecer 70 anos no deserto. No retorno que a gente lê no livro de Neemias e no livro de Esdras, a gente percebe o povo retornando através do governador Zorobabel, através do sumo sacerdote Josué, que são as 2 oliveiras que o profeta Zacarias fala. Aí nós temos o profeta Ageu, temos o profeta Zacarias profetizando sobre a reconstrução do templo, e Malaquias vem, falando da maldade do povo, um povo que tinha acabado de sair do exílio, que se tornou usurário, que desrespeitava a lei, principalmente nos dízimos, transformando algo que deveria ser santo, segundo a antiga aliança, em algo banal, algo corriqueiro. Aí Deus vem e fecha a antiga aliança, os profetas, avisando que o Elias ia vir. É muito importante você entender isso, que a Bíblia trabalha com figuras. Os espíritas dizem que o fato de Elias ter que vir antes de Jesus, eu falei disso na quarta-feira, mas vou repetir, prova que existe reencarnação. Existe um grande problema com isso, que nem os próprios espíritas param para pensar. Essa doutrina deles desmente eles mesmos. Porque eles ensinam que para haver reencarnação precisa morrer. E Elias não conheceu a morte. Elias nunca morreu. Então, segundo até a própria doutrina espírita, ele jamais poderia reencarnar.
porque nunca morreu. O que a Bíblia está querendo dizer é que Deus levantaria um profeta, segundo o mesmo Espírito, anunciando o que Elias fez. Gente, Elias profetizou, talvez na época de maior idolatria de Israel, quando 2 reis ímpios, o rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, governavam sobre o povo. E trouxeram talvez a pior contaminação na história de Israel. Só teve um rei que se igualou a ele, o nosso irmão Manassés, que foi praticamente mais maligno que Acabe, mas que coube a Deus pela sua graça salvar Manassés, mostrando que Deus é Deus que salva os piores pecadores, como Manassés, como eu e como você. Então o que eu tenho que entender aqui? O principal, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles eram estudiosos da lei. Eles tinham que ser os primeiros a perceberem os sinais proféticos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos no dia 2 de janeiro o ataque onde os Estados Unidos, graças a Deus, matou aquele terrorista, aquele assassino terrível, que era aquele general iraniano, juntamente com um dos principais governantes de outros terroristas, que era o Hezbollah. Glória a Deus por isso. Aí as pessoas perguntam, irmão, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Aí eu respondo, olha, a princípio eu acho que não. Mas veja, na profecia de Ezequiel 38, existem as guerras de Gog e Magog. Entre as nações que formam esse conglomerado do povo, principalmente está a Rússia e o Irã, e a Turquia, e a Síria, que são todos aliados. Então o que eu tenho que entender? A confusão vai vir daquele lado. Outro detalhe da profecia bíblica, gente, existe um ensino falso nas igrejas de que vai haver um grande avivamento nos últimos dias. Você não tem eco disso na Bíblia. Na verdade, a Bíblia ensina que a coisa vai piorar. Na verdade, a Bíblia ensina o seguinte, ao limpo, limpe-se mais ainda, ao sujo, atola o pé na jaca. A coisa só vai piorar, porque o livro do profeta Daniel nos ensina que vai haver um acordo de paz entre Israel e seus inimigos, um acordo de 7 anos. Quem vai assinar esse acordo? O anticristo. Então eu tenho que entender que é necessário que naquelas regiões aconteça todo tipo de distúrbio. É necessário que o Senhor traga isso. Ao mesmo tempo que Ele pune o pecado, matando 2 assassinos terríveis. É uma coisa interessante, eu estava vendo um caso, contando para a Luísa, onde nós tomamos café junto. A ONU tem umas coisas engraçadas. O país que é responsável pelos direitos da mulher é o país que mais persegue mulheres, é o Irã. São coisas que a gente não sabe. Agora você imagina, um país que nem o Irã, onde tem apedrejamento público, onde as mulheres são roubadas em todos os seus direitos. Ele é um país que é responsável por julgar todos os direitos da mulher na ONU. Eles estão brincando comigo, eles são malucos. Por causa dessa doutrina demoníaca de respeito às culturas. Nós, como cristãos, temos que aceitar os outros, mas só temos que concordar com o que a Bíblia diz. Então, quando eu vejo esses quadros que se organizam, eu tenho que ter a segurança da profecia, entendendo que só vai piorar, entendendo que vai ser necessário um acordo de paz. Para nós que estamos hoje, século 21, nós estamos atentos a um conjunto de profecias que nos anunciam que Jesus Cristo está vindo. A pergunta é, se ele viesse hoje, como ele encontraria a sua vida? Da mesma forma que na época de João o Batista, eles tinham que ter percebido isso. E não perceberam. Gente, cuidado. O pecado cega a nossa vida. Veja, um crente nascido de Deus não perde a sua salvação. Porém, ao pecar, ao desagradar o Senhor, eu entristeço o Espírito da graça. E eu me coloco em situação de disciplina do Senhor.
E eu preciso tomar cuidado, porque minha vida cristã pode ficar muito cinza, muito tenebrosa, se eu permitir o pecado, se eu permitir a desobediência à palavra, se eu não discernir aquilo que o Senhor tem para mim. Porque veja, o Senhor faz de uma forma, onde tudo que Ele predeterminou acontece, mas essa forma que o Senhor escolheu nos mostra que sou eu que faço, segundo a vontade do Senhor. Então, todas as vezes que eu me coloco em oposição à palavra, nuvens vão vir sobre mim. Eu vou ter problemas, eu vou ter lutas, eu vou ter dificuldades, e a minha vida espiritual não vai avançar. Essa geração experimentou isso. Quer ver que interessante? Vamos agora no próximo livro, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu acho que eu inverti aqui, só um minuto. Deixa eu consultar aqui. Acho que na dia da gravação eu inverti. Vamos ler, volta no capítulo 3 de Mateus. Vamos ler o versículo 7. Me desculpe, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Até aqui, olha que interessante. As pessoas vinham de Jerusalém para o deserto. Junto com essas pessoas vieram fariseus. Quem eram os fariseus? E os saduceus? Eram os bíblias da época. Eram os crentes da época. Eram os que conheciam a Escritura. Eram os que conheciam a profecia. Olha que interessante. João Batista vem no sistema religioso, chamando de raça de víboras, mandando produzir frutos de arrependimento. Depois eu vou explicar a segunda parte. Veja que interessante, entre aspas, a igreja da época era formada por inimigos de Deus, por uma raça de víbora, que vivia uma religião vazia, que não muda ninguém, que não era uma religião vinda da verdadeira prática da palavra de Deus no seu coração, da verdadeira aliança com Deus, íntegra. Esse é o quadro da igreja mundial ocidental hoje. Brasil, Estados Unidos, Europa. Tem muita gente dentro da igreja que não passa de raça de víboras. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Nunca sinceramente se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu pecador, sinceramente entrou numa aliança com Jesus Cristo de Nazaré, sem restrição, uma aliança de corpo, alma, espírito, coração, todos eles colocados na expectativa de Jesus, o Salvador. E isso nos transforma. Gente, você pode parecer o maior bom caráter do mundo. Se você não é nascido de novo, você é raça de víboras. Você é filho do diabo. E a sua condenação vai vir. Se isso que eu estou falando está incomodando, é um ótimo momento para você botar a cara no pó, se humilhar diante do poder de Deus e sinceramente parar de restrição para Jesus, eu sou teu. Seja meu Salvador. Guia-me por completo, porque senão isso aqui vai acontecer. E baseado em que João o Batista falava que eles eram raça de víboras? Agora sim, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 7. Diz assim, aqui são palavras de Jesus, olha que interessante. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fosses ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosses ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Olha Jesus falando dos fariseus. Mas, então, que fostes ver um profeta
Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual foi o problema dos fariseus? Eles tinham essa profecia. Mais à frente nós vamos ver mais algumas palavras sobre os fariseus. Eles tinham condição de avaliar. Veja que Jesus, ele não fala que João é Elias. Vamos reler o versículo 14. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Comprovando que Malaquias 4 viria no mesmo espírito e poder de Elias. É uma figura. A Bíblia usa essas figuras com precisão. Continuando, avaliando o ministério de João Batista em relação à sua época, Mateus 17. Lembrando que quando nós chegarmos nesses capítulos, nós vamos estudar versículo a versículo. Aí eu vou explicar melhor o que Jesus estava querendo dizer. Mateus 17, versículo 10. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Olha que interessante, gente. Os escribas eram os estudiosos da palavra. E eles anunciavam a todo canto. Por que dizem os escribas que Elias tinha que vir primeiro? Isso é uma pergunta dos discípulos, quer dizer, era conhecimento geral. Eu pergunto, todo mundo aqui nessa sala sabe que Jesus vai voltar? Sim. A pergunta é, você está preparado? Cri, 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 cri. É o que está falando aqui. Eles sabiam. Conheciam de cabo a rabo. Quando os magos vieram perguntar, eles sabiam que ia nascer em Belém. Sabiam tudo. Não adianta se eu sei a Bíblia e não pratico. Tiago, irmão de Jesus, me ensina. Tiago? Sim. Que aquele que conhece a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho. E assim que se afasta, desaparece tudo. Se você conhece Bíblia, se você carrega a Bíblia, mas ela não está no teu coração, ela não está na sua maneira de agir, é esse tipo de pessoa que você é. Você tem uma fé que não é baseada na palavra de Deus. Vou dizer, no mínimo, para ser legal, é uma fé perigosa. Para ser bacana. Porque Jesus e João falam o seguinte: aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Eu conheço o nascido de novo, pelo compromisso dele com a palavra. Mas continuando o texto, Mateus 17, versículo 11 agora. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como que restaurou? Arrependei-vos, raça de víboras. Mensagem de João Batista. Mensagem de Jesus. Arrependimento. Mensagem dos apóstolos. Arrependimento. Mensagem da igreja hoje. Para começo de conversa. Se entenda pecador. Se arrependa dos seus pecados. Rompa com essas práticas. E sinceramente entregue sua vida totalmente a Jesus Cristo. É a mesma pregação. Nunca mudou. Não tem nada novo. Para começo de conversa. Arrependei-vos. Sem arrependimento. Não tem negócio nenhum. Qual que é o problema de transformar Jesus num mendigo, num pedinte, falando, dá uma chance para Jesus. Entregue sua vida hoje para Jesus. Fazendo um monte de apelo. As pessoas vão lá na frente querendo a bênção de Deus. Mas nunca nasceram de novo. Porque não houve arrependimento. Aí cai na parábola do semeador. A semente cai,
Tem um pouco de terra, ela germina, a pessoa recebe a palavra com alegria, mas depois, fica mula, assim que a coisa fica tensa. Para começo de conversa, arrependei-vos. Como que você avalia o arrependimento? Comece a olhar a sua vida. Veja que estilo de vida você vivia. E veja aquilo que você aprendeu e tem praticado na palavra, como seguidor de Jesus Cristo. Aí você vai saber o tanto de arrependimento que tem na sua vida. Continuando, palavras de Jesus, versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Jesus confirma o ministério profético de João. Jesus confirma a profecia de Isaías. Jesus confirma a profecia de Malaquias. Mostrando, só que a turma não viu, os escribas sabiam. Quer ver mais um texto? Vamos um pouquinho à frente, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, ele aumenta a ideia sobre o ministério de João. Lucas 1, versículo 14. Vamos ler o 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Ao 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias. Gente, olha a explicação. Na boa, gente. Eu já fui crente, falei isso quarta-feira, ser calado por espírita sobre a reencarnação de Elias. Gente, é um absurdo. Daqui a pouco as crianças do ministério infantil vão saber isso. E o Senhor, até para nos humilhar dentro do nosso orgulho, dentro da nossa falta de resposta, você que já está há anos na igreja, não sabe responder isso. Gente, isso está errado. Há que se posicionar, são doutrinas básicas. A Bíblia fala que nós estejamos aptos a responder a razão da nossa fé. Isso aqui é básico. Quando você for conversar com um parente seu, você for evangelizar ele e falar de ressurreição, ele vai olhar para você e falar: não, mas eu creio em ressurreição, está na Bíblia. Aí ele vai trocar o termo: Elias reencarnou. Aí você fala: não estou falando disso. E você vai ter que explicar, porque senão ele vai te engolir. Gente, isso é verdade básica. Isso é verdade. Eu conheço pessoas, lógico, você já percebe o diálogo da pessoa logo no começo. A pessoa chegou para mim e falou: não, já fui para a igreja, já fui obreiro. Falei: ah, legal, depois eu passei. Aí a pessoa querendo pagar uma de religiosa, né? Melhor que o próprio Deus. Não, inclusive, depois eu fui para Umbanda, depois eu fui para o Candomblé, depois eu fui para Seixo Noé. Aí já entendi, falei: nossa, nunca foi salvo. E um camarada desse chegou a ser obreiro de igreja. Muito sério, né? Eu tenho que estar pronto. João é o Elias que tinha que vir. No mesmo espírito e poder de Elias. Vou reler o 17. E ele irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Gente, nós vamos estudar melhor Lucas, mas eu não posso deixar de falar. O que o anjo está dizendo aqui sobre ser rebelde e sobre um povo bem disposto? O arrependimento de João Batista é um chamado à aliança. O povo era desobediente à Bíblia.
Aí o que o anjo está anunciando? João Batista vai pregar de uma forma que o povo vai ser bem disposto a obedecer. Qual é a marca da cristandade ocidental, século 20 e 21? Não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Não tem. Não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Está errado. Está errado. Tem que se mudar. Arrependei-vos. Vamos voltar em Mateus capítulo 3. Vamos agora ao versículo 5. Diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja que interessante. Primeiro, era marcado na prática judaica rituais com água. Rituais com água são divisores de marcos, de tempos. Da onde que João tirou essa questão do ritual com água? Primeira hipótese, da lei de Moisés. Os rituais de purificação que eram feitos. Segunda hipótese, havia uma comunidade de judeus bem consagrados que viviam no deserto, era a comunidade de Quimirã. Quando os arqueólogos desenterraram essa comunidade, eles encontraram várias piscinas que eram usadas para batismo, como nós temos hoje. Então se imagina, existe uma hipótese, não é provado, que ao João Batista passar pelo deserto, ele conheceu aquela prática. Mas nós entendemos, de uma maneira mais simples, por que João Batista batizava? Simples, porque Deus ordenou no coração dele. Deus estabeleceu. E seria a marca do nosso batismo cristão, da ordenança de Jesus. É interessante o quê? Como sempre, a gente está sempre aprendendo. O ano passado, quando nós conversávamos sobre curso de batismo, o que nós entendíamos? Que a igreja do primeiro e segundo século, após os apóstolos, ela esperava que a pessoa desse fruto, mostrasse pela sua vida que havia nascido de novo e que assim fosse batizada. Aí vinha a pergunta que não quer calar: por que no livro de Atos se batizava imediatamente? A resposta que nós tínhamos era simples: ao reconhecer Jesus como Deus, eles se tornavam inimigos do Estado. Maior testemunho que esse não tem. É testemunho de risco de vida. Olhem para mim, esquece o portão. Olhem para mim. Era risco de vida. Só que o que acontece? Essa semana eu tive acesso a uma informação muito legal. Você vê, Deus ele realmente nos humilha. A gente precisa de Deus. Flávio Joséfo, o grande historiador judeu do primeiro século, talvez o maior conjunto de informações que a gente tem de maneira científica sobre a vida de Jesus. Flávio Joséfo registrou que João Batista só batizava pessoas que tinham dado fruto de salvação. Pessoas que mostravam pela sua vida que tinham mudado. Pessoas que mostravam pela sua vida que tinham sido transformadas pelo poder de Deus. Daí que saiu a ideia de só se batizar a gente salva. Lembrando que o batismo não salva. O batismo é para salvos. É um ritual público, onde eu venho publicamente confessando os meus, que eu era pecador, confessando que eu creio em Jesus, sou nova criatura, e que me comprometo publicamente a viver um estilo de vida compatível com a fé cristã. É isso que é o batismo. Mas interessante, eu não sabia que João Batista só batizava pessoas. Mas as palavras, gente, olha como a gente é limitado. O que João Batista, ele fala? Produzir frutos dignos de arrependimento.
Já está no texto. É só querer ler. O que é fruto? Fruto é estilo de vida. O nascido de novo, você vê claramente, nasceu de novo. É outra pessoa. Mudou da água para o vinho. Tem que tomar muito cuidado com certas ideias, você sabe? Coitadinho, tem que amar. Não, esse coitadinho tem que amar, vai mandar o cara para o inferno. O cara tem que ser orientado, tem que ser ensinado, tem que orar por ele. Tem que falar, ó, fulano, sem arrependimento genuíno, não tem vida eterna. O sinal do salvo é mudar de vida. Precisa tomar muito cuidado. Certas teologias que se instalaram estão mandando gente para o inferno. E manda gente para o inferno é falta de amor. Muito sério isso. Aí continuando. Olha que interessante. Da onde que João Batista tirou confissão pública de pecados? É uma boa pergunta. Por quê? Como a gente vem de uma herança católico-romana, no romanismo, se ensina que eu tenho que confessar ao sacerdote. Isso aí não é bíblico. Não é obrigado a confessar ao sacerdote. Mas a Bíblia fala de confissão de pecados. Quer ver que interessante? Vamos voltar na Antiga Aliança. Livro do profeta Neemias, capítulo 1. Vamos conhecer talvez a principal passagem de arrependimento de pecados do Antigo Testamento. Você vai chegar depois de Crônicas, depois dos reis, que estão empolgados, que até passei. Logo após o livro de Crônicas, vai ter o livro de Esdras, aí na sequência o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: palavras de Neemias: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis, e eu vos espalharei dentre os povos. Até aqui. Ao 9, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e vos cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O que Neemias fez assim que eles voltaram para reconstruir Jerusalém? Confissão pública de pecado. E veja que interessante. Muitos de nós aprenderam que eu tenho que confessar o pecado do meu antepassado para quebrar a maldição hereditária. Isso é heresia. Isso aí não é nem falso ensino. É heresia. Já expliquei para a igreja, já me retratei, eu já fui defensor dessa doutrina. Graças a Deus o Senhor me libertou. O que Neemias está falando aqui é o seguinte: Deus, nós somos uma encrenca. Não só nós, os nossos pais, os nossos antepassados. Deus, nós somos um povo rebelde, um povo que desobedece a sua aliança. Nós voltamos as costas sempre para ti. É o que Neemias está falando aqui. O que Neemias está dizendo? Neemias está buscando um mover de Deus, um agir de Deus. É a mesma coisa que na nossa vida. Começa com o quê? Confissão de pecado. Gente, é entre você e Deus, tem que dar nome. Por exemplo, eu era um mentiroso, claro, profissional da mentira. Tem que dar nome. O dia que o Senhor mostrou, você é mentiroso, sem contar as outras coisas, tem coisa que dá até vergonha de falar, que fica entre você e Deus. Miserável pecador. E isso é algo que tem que ser feito.
Há que chegar um dia que você vai chegar diante de Deus em oração e vai dar nome aos bois. Senhor isso, Senhor aquilo outro. Senhor, ó, semana passada fiz isso. Ontem fiz aquilo. Tudo começa com confissão de pecados. Aí o irmão vai falar, mas isso aí é a antiga aliança. Vamos ver o que a nova aliança fala? Vamos lá no final da Bíblia, livro de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5. Se eu fosse você, eu ia direto em Apocalipse e voltava um pouquinho. É mais fácil. Lógico, né? Lembrando que o cara ungido, assim que ele abre a Bíblia, cai Tiago 5, né, Marcelo? Coitado do seu pastor, caiu lá em Apocalipse, teve que voltar. Ó, Tiago 5, versículo 16. Olha que interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha que interessante, aqui tem a segunda forma de oração. Vai haver situações onde você vai confessar a uma testemunha. E vai haver situações onde você vai confessar o seu pecado para a pessoa. Por exemplo, quem vai ser o santo? Carlinhos, você me desculpe, porque aquela vez eu falei uma mentira sobre você. E eu agi mal, eu quero confessar o meu pecado, estou arrependido e estou retratando. Inclusive, Carlinhos, eu já conversei com a pessoa sobre essa mentira e me retratei. Porque como que os crentes fazem? Até uma coisa interessante, abrindo um parênteses a palavra. Quando eu peco contra alguém, eu tenho que me retratar, principalmente o pecado da difamação, eu tenho que me retratar com a pessoa. Não somente com a pessoa. Eu tenho que me retratar com aqueles a qual eu difamei a pessoa. Eu já vi várias pessoas chegarem diante de mim, ó irmão, eu pequei no pecado da difamação. Eu falei, já resolveu com a pessoa? Já. Já retratou com quem você difamou a pessoa? A pessoa baixou a cabeça, não. Eu falei, ó, só vai estar completo quando você fizer isso. Aí é arrependimento completo. Porque você expôs a pessoa a uma mentira. O que aconteceu? Nunca falou. O que eu entendo? Não houve arrependimento completo. Porque o arrependimento você percebe pelo fruto. Não foi homem que cometeu pecado? Seja homem de confessar. E retratar tudo. Não foi mulher de fazer fofoca da outra? Vai olhar no olho da outra e vai pedir perdão. E vai pedir perdão para quem fez a fofoca. Isso é o que a Bíblia ensina. Lembre-se dos versículos. Sem justiça não há paz. Para haver justiça, precisa estar tudo em prato limpo. Senão não há justiça. Continuando a ideia da confissão de pecados. Primeira epístola de João, 3 livros à frente, capítulo 1. Mostrando a coerência da Bíblia. Confissão de pecados do profeta Neemias. Confissão de pecados quando Salomão consagrou o templo. Confissão de pecados no ministério de João o Batista. Agora nós vamos ver a confissão de pecado do apóstolo João. 1 João 1, versículo 9, texto bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha a palavra que está aqui. Pecado é injustiça, pecado é iniquidade, pecado é ofensa contra Deus. Pecado mata. Mesma epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Completando a ideia do versículo 9.
Quem vai purificar você, quem vai justificar você após a confissão de pecado é Jesus, nosso advogado. Tem melhor pessoa para ser seu advogado? Gente, na boa, não estranhe. A gente peca todo dia. Se você ainda não entendeu que você peca diariamente, acorda. Cada pecado que você perceber tem que se achegar diante de Deus. Você vai se sentir em paz. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir leve. Senhor, perdão. Para variar, eu sou uma encrenca. Começa a abrir os olhos. Começa a perceber quão corrompido nós somos. Infelizmente é a nossa natureza só vai desfazer quando esse corpo ou for arrebatado ou for para a sepultura. Aí, é novo homem, glorificado em Cristo, sem o corpo do pecado. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos voltar no Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Por que é importante eu conhecer a doutrina da confissão de pecados? Porque hoje em dia se ensina uma fé barata, se ensina uma graça barata, não se ensina arrependimento. Eu estava vendo o pastor Paul Washer explicando. Quando começou a AIDS, eu sou dessa época, eu lembro que década de 80, mais ou menos ano de 81, foi a primeira vez que eu ouvi, eu estava no dentista, eu abri uma revista Veja, e na revista falava da síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, que depois virou AIDS. E era uma doença estranha que matava as pessoas de maneira rápida, sem defesa nenhuma. 1981. As pessoas morriam discriminadas, os médicos não sabiam o que fazer. Aí o Paul Washer, você pode até procurar na internet, Paul Washer prega um gay. Ele pegou, foi no hospital, aí esse gay ele conhecia, disse que era um rapaz bacana, funcionário de uma loja, ótimo funcionário, só andava bem vestido, só andava bem arrumado, só respeitava todo mundo, mas era escravo de homossexualismo. E aí ele pegou a tal da AIDS. O Paul Washer foi falar com os médicos que queria visitar ele, porque ele conhecia o rapaz. Os médicos falaram: você é louco, você não pode entrar lá, nós nem sabemos o que você tem. O que fizeram? Colocaram uma roupa de isolamento no Paul Washer. Sabe aquelas roupas que a gente vê de filme, astronauta? Parecido? Colocaram uma roupa nele. E o Paul Washer, por semanas, começou a pregar para aquele homossexual. E começou a pregar o pecado, a condenação, o juízo, o arrependimento. Só que aquela pessoa, para você ter uma ideia, ela cheirava mal. O corpo dela estava apodrecendo. Literalmente, por causa do sarcoma de Kaposi, que chama, apodrece. Entendeu? Aí o que acontece? O Paul Washer foi pregando dia após dia, ele não veio amaciando, ele não veio falando, dá uma chance para Jesus. Até que passados alguns dias, ele chegou no rapaz e falou: fulano, você se reconhece pecador? Você entende que você pecou gravemente contra Deus? Aí o rapaz não conseguia falar, ele falou: mexe o dedo, se sim. O rapaz mexeu o dedo. Aí ele falou: você está pronto para sinceramente confiar em Jesus como seu Salvador? Sinceramente se arrepender de toda a sua vida pecaminosa e receber o presente da salvação? O rapaz mexeu o dedo. Ele mais à frente comenta que até o semblante mudou. O rapaz foi salvo. Agora eu pergunto: foi fácil entrar lá e falar do pecado que manda para o inferno? Não é fácil, gente. Não vai ser bem-vindo. Eu já cheguei para pessoas muito próximas que eu amo e falei: olha, vai para o inferno. Vai pro inferno. Não. A gente fica com polidez, gente. As pessoas que você ama estão indo para o inferno. As pessoas que você ama estão cegas.
Se o poder de Deus, a pregação do Evangelho não brilhar, se a graça de Deus não agir, a pessoa vai para o inferno com você de boca fechada. Não tenha medo. Fale do pecado, fale do juízo, fale da condenação. A única maneira de uma pessoa ser salva é através da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho fala, primeiro, de pecado, segundo, de juízo, terceiro, de arrependimento e principalmente graça e esperança em Cristo Jesus. Não fique quieto. Gente, a gente tem uma coisa maravilhosa. Você tem a certeza que se o nome da pessoa está escrito no livro da vida, ela vai ser salva. Você já prega com o gol feito. Não tem que se preocupar, só que tem que falar a real. O que se faz hoje em dia? Coitadinho, Deus tem um sonho para você. Então, dá meia dúzia de cesta básica que Jesus é bom. Ah, para de brincar comigo. Eu não entro na salvação, sou pior que fariseu e não deixo os outros entrarem. Tem que falar de pecado sim. Agora, você não vai falar dando ripada no meio das costas. Você tem que pedir graça de Deus para saber falar. Gente, tem que falar, gente, acorda, sem Cristo não tem salvação, nós somos pecadores. Você já mentiu? Já. Essa é mentira sua, uma única, lança você no inferno pela eternidade. Uma. Aí eu pergunto, quantas vezes na sua vida você desrespeitou os 10 mandamentos? Milhares, milhões talvez. Percebe o que a nossa geração transformou o Evangelho? Em coisa barata, em coisa banal. Transformou num falso Evangelho, porque veja, falso Evangelho gera falso crente. Eu tenho que pregar todo o conselho da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Já encerrando. Só vou ler o versículo e vou parar aqui. Versículo 7. Falando de João Batista. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Parando aqui, nós vamos estudar o versículo quarta-feira. Frutos, frutos, frutos. Onde começam esses frutos? Vou te dar uma boa ideia no seu casamento. A gente peca direto contra o nosso cônjuge. Começa por aí. Frutos, frutos e mais frutos. Por exemplo, ontem à noite fui dormir. Aí, quando cheguei aqui em casa, eu vi que a Paula, a gente conhece a esposa. Eu vi que a Paula, alguma coisa estava errada. Aí eu comecei a revirar. Falei, Senhor, o que eu falei para ela? E revirava, e revirava, e revirava. Fui até a madrugada pensando. E não achava. E eu olhava para cada e percebi, ela tratando bem. Mas você conhece quando a coisa está tensa para o seu lado. Entendeu? Até que à noite eu fui conversar. Gente, uma coisa que eu nem imaginava, que fiz até de boa fé, deixou ela chateada. Sabe qual é o nome disso? Pecado. Porque a Bíblia que eu leio orienta: maridos, coabitai com vossas esposas com todo entendimento. É minha responsabilidade coabitar com ela com todo entendimento. Tome na fuça, pastor. Ela começou a conversar, eu falei, amor, ó, só tem uma coisa para te falar, eu te amo, eu quero pedir perdão para você, porque só de ter dado esse sentimento para você eu estou errado. Me perdoa. Você é muito legal, você é muito jóia, tal. E, gente, calei a boca, enfiei o rabinho dentro das pernas. Qual é o problema da gente, homem? A gente quer ter razão. Não, sou eu, sou pastor. Obedece aí, ó, sou seu marido, sou seu pastor. Me obedece. Não. Mostrando que a gente peca todos os dias. A única coisa que eu pedi para ela, eu falei, amor, na hora que eu cheguei, eu percebi que você estava meio chateado com alguma coisa, eu te conheço. Aí eu orientei, veja, resolveu. Qual que é o papel do marido? Pegar sua esposa em amor, orientar biblicamente. Amor, só deixa eu te explicar uma coisa, ó, sofreu à toa. Ficou 12 horas chateada com algo que a gente poderia ter resolvido às 10 horas da manhã. Deixa eu te pedir uma coisa, da próxima vez, me chama de lado, senta aqui no quarto e fala o que está incomodando. Aí ela deu risada, mas já falou, nossa, é verdade, é assim que se resolve as coisas.
Porque ver só o fato de ter problema, os dois estão errados. O casamento foi prejudicado. É dessa maneira que a gente tem que resolver. Superou numa boa, tranquilo. E é a maneira que Deus tem de nos humilhar, mostrar a nossa necessidade da graça. Só que a gente pensa em pecado o quê? Eu não estouro o ônibus de criança, eu não vendo crack. Acorda. Isso aí qualquer fariseu cego não faz. Qualquer ateu que tenha código de conduta não faz. Quero ver ali no profundo mesmo, quando Deus vem e expõe sua pequenez. Aí você só tem uma coisa a fazer, baixar a cabeça e falar: Jesus, me perdoa, foi errado. E resolver o assunto. Amém? Amém. Vamos orar.